Fala pessoal, tá começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo. Para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes, acompanha a gente lá no @Forno Santo no Instagram. Pessoal, estamos começando mais um episódio do Fornada, estamos aqui no Com Pizza, depois de uma viagem pelo sul, depois de uma FIPAM, depois de muita coisa legal, episódio especial com o Márcio. Se você está chegando aqui agora de paraquedas, volta os episódios aí que tem coisa muito legal para trás. Mas hoje também não fica por baixo não. Hoje eu estou aqui no Com Pizza com o Rodrigo Scartesini. Obrigado, cara, por ter aceitado. Conseguimos encaixar aí na sua viagem, né? Você é de Floripa, estava aqui em São Paulo, veio para a feira e a gente aproveitou para conversar um pouquinho e gravar esse episódio. O Rodrigo tem a Pizzaria Eficiente, o Rodrigo é um consultor, ele vai se apresentar aí. Hoje o papo vai ser muito em cima de gestão, nada de receita. Hoje o assunto é business. É isso aí. Organizar os números do negócio, que é muito importante, né, Wagner? A gente vê que tem uma carência muito grande no mercado quando a gente fala de gestão, né? As pessoas que vão empreender no ramo pensam muito no produto e é fundamental pensar no bom produto. Só que uma pizzaria vai muito além do bom produto. Você precisa saber que você tem um negócio para administrar. E é em cima dessa técnica que a gente fica batendo todo dia na rede social, que a gente tem todos os programas de mentoria, todo o trabalho que a gente faz junto com a galera. Show! Como que você caiu nesse mundo das pizzarias? Porque você é bem focado nesse mercado de pizza, né? Isso. A gente vê, já é mais raro encontrar consultores voltados para o business, para a gestão. Tem muito mais consultores voltados para o produto. Uhum. E focado em pizzaria, então, nem se fala, né? Sim. Acho que é 1 em 1 milhão. São pouquíssimos, dá para contar nos dedos da mão. Assim. Que legal. Como que você veio parar nesse mundo, cara? Cara, foi assim, na vida nada é por acaso, mas parece que foi por acaso, assim, né? Porque eu sou engenheiro de produção de formação. Engenheiro de produção. Sim, fiz minha carreira na indústria, né? Como engenheiro de produção, tu acaba indo com um pezinho na indústria, já desde a época da faculdade mesmo. Legal. Trabalhei mais de 10 anos em empresas, na Bev, na Steel, na Votorantim, mas sempre focado em melhoria de processos. Sejam processos produtivos, processos de logística, otimizar aquele processo, fazer com que as entradas que a gente tinha no processo, e eu como engenheiro eu acabo tendo uma visão meio viciada nisso, né? Muito claro, você pega os gaps que estão eu olho como processo, tudo é um processo para mim. Certo. Tudo tem entradas, tem os inputs, tem o processamento ali no meio e as saídas. E a ideia da engenharia de produção é você fazer com que o que você gastou de entradas produza mais saídas num custo melhor, melhorando o que acontece nesse meio que é o processamento, sabe? Então, a gente teve a minha carreira muito focada nisso, eu fiz minha carreira nessa área, mas quando aconteceu ali, em 2017 nasceu meu filho, né? E quando a gente tem filho, a gente começa a ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente começa a dar outras prioridades na vida, a gente olha para o trabalho como algo de uma forma diferente. Agora as coisas têm um sentido diferente por trás, né? E as prioridades mudam também, e eu queria estar um pouco mais perto do meu menino. E aí a gente começou a trabalhar com consultoria, em 2018 isso. Legal. Consultoria focada em processo produtivo, que é o que eu sabia fazer, né? Otimizar processos em indústrias, em empresas prestadoras de serviço. E um dos primeiros clientes da minha consultoria, e consultor quando começa na área, ele tem tempo na agenda, né? Tem. Sobra tempo. Tem. Sobra tempo. E sai catando papel na ventania, né? O que aparecer a gente pega, mano, a gente faz. Eu tinha amigos meus que tinham sido colegas de trabalho numa fábrica lá em Chapecó. Na época eu era gestor de fábrica e eles trabalhavam. Um trabalhava na manutenção, outro era encarregado de produção e outro era operador de produção. Legal. E esses 3 irmãos, 2 deles à noite eram pizzaiolos numa pizzaria da cidade. Lá. Né? E em 2017 eles resolveram empreender, resolveram abrir a pizzaria deles. E em 2018 eu comecei com a consultoria e um dos primeiros lugares que eu fui visitar para prospectar e tal, para conhecer, foi a pizzaria deles. A gente sempre começa pelos amigos, né? Começa pelos amigos, é a rede que a gente tem. Né? E aí que eu tive um estalo, cara. Eu olhei aquela pizzaria deles e eu olhei, cara, isso aqui é um processo de produção. Tem um monte de coisa que dá pra fazer aqui, rapaz, sabe? Deu aquele estalo. É como se fosse uma fábrica, mas de pizzas. Tinha entradas ali de insumos, tinha um processamento acontecendo e tinha saídas.
Qual que eram as mudanças? Enquanto na fábrica eu estava preocupado lá com o estoque de matéria-prima, com o estoque de polímeros, se eu ia ter daqui a pouco operador de empilhadeira para carregar os caminhões, qual que era o prazo que eu tinha para atender os pedidos dos clientes. Na pizzaria eles estavam preocupados com o estoque da mussarela e o preço da mussarela, estavam preocupados em ter motoboy para atender os pedidos, com o prazo de entrega. Então os problemas eram parecidos. O que muda é que enquanto eu estava pensando na cotação do plástico, vendo, ali era o preço da mussarela, sabe? Então a gente começou a adaptar algumas técnicas para aquela realidade de pizzarias. Analisar etapas do processo, analisar tempos e movimentos, analisar as filas, né? E aí que a gente começou a botar um pezinho nesse mundo das pizzas. Que legal. Sabe? Já de forma prática. Na prática, né? E como é aquela coisa amigo, eu te ajudo, tu me ajuda, aquela coisa toda, a gente começou. Legal. E aí, cara, a gente percebeu que, beleza, tem várias coisas para fazer de processos, mas existia uma carência muito grande em outros pontos de gestão, sabe? Gestão financeira, organizar custo de produto. Quando a gente fala de vendas, organizar melhor os canais de venda, né? Para você poder atender clientes que têm hábitos de consumo diferentes. Você estar presente nesses canais é muito importante hoje em dia. Sim. Então a gente começou por processos e a gente foi ampliando para a gestão como um todo, né? E aí veio a pandemia, né? E com a pandemia o mundo mudou, né? Todo mundo foi para o digital e a gente teve que ir para o digital também. E aí, como já estava com uma bagagem ali legal, com algumas coisas aplicadas ali, a gente começou a atender clientes em outros lugares. Antes eu estava só em Chapecó, né? Que é onde tem família e tudo mais. Aí eu comecei a atender um cara de Maceió. Ele tinha problemas muito parecidos com os meninos ali da pizzaria de Chapecó. E a gente começou a fazer algumas coisas lá e começou a dar certo. Comecei a atender um cliente em Curitiba, sabe? E eu vi que, cara, parecidas em locais absurdamente diferentes. Exato. E tenho certeza que o produto também era um pouco diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Público-alvo, inclusive, bem diferente, tá? O cliente lá de Maceió era uma pizzaria de bairro, ticket médio mais baixo, na faixa dos R$40, só delivery. Tá. Cliente de Curitiba era uma pizzaria de uma rede, é uma franquia italiana, no bairro do Batel. Que é o bairro bacana. High Society curitibano, né? Que tinha outros problemas de gestão também, sabe? Mas a gente viu que, peraí, tem algumas coisas que funcionam aqui que também funcionam aqui. Claro que a gente adapta a comunicação, sabe? Claro. Mas existe um processo ali, existem contas a serem feitas ali, existem canais de venda a serem explorados ali, existem alguns pontos de gestão de pessoas que precisam ser aprimorados ali. O que fazer se mantém, o como fazer talvez muda um pouquinho, o jeito de se fazer, mas o objetivo e as ações têm um rumo parecido. Sim, né? Sim, exatamente. E foi ali que a gente teve o estalo, cara, peraí, vamos empacotar essa parada aqui num passo a passo replicável para mais pessoas, porque a gente começou a ver, cara, esse negócio. Exato, pô, tem pizzaria pra caramba, sabe, no Brasil, sabe? E eu como bom gordinho, sempre fui, adoro comer uma pizza e vejo que... Só ele. Não. Só ele. Então, assim, a gente vê que existe um mercado grande e existia uma carência nesse mercado, sabe? E aí que a gente começou a desenvolver o método do Pizzaria Eficiente. Né? Legal. Que é um passo a passo para a galera poder administrar o negócio de uma forma profissional. A gente começou, a primeira turma foi lá em 2021, né? A primeira turma teve 14 alunos e agora a gente já está com mais de 460. Gente do Brasil inteiro. Mas aí como que é? É um curso gravado que o cara compra? É uma consultoria que você acompanha? Como o cara quer contratar você? Opa, tem alguma coisa. O que eu vou receber? Certo. Eu vou receber uma conversa com o Rodrigo, eu vou receber uma sequência de vídeos, eu vou receber um PDF? Como que funciona isso? Cara, então, o Pizzaria Eficiente ele surgiu de consultorias, né? Legal. Então, eu sempre pensava, e isso é uma coisa que eu tinha até como um preconceito, assim, como é que eu vou falar para o cara o que ele tem que fazer sem eu estar ali vendo na prática, sabe? Então, eu sempre tive essa preocupação, beleza, vou fazer online, mas como que eu posso operacionalizar isso de uma forma que a pessoa consiga realmente colocar em prática e ter resultado? Então, quando a gente bolou o Pizzaria Eficiente, a gente gravou lá todo um curso com passo a passo, mas a gente colocou ele dentro de um pacote com mentorias em grupo. Então, como é uma mentoria em grupo, a gente consegue, ao mesmo tempo, atender várias pessoas sem um custo por hora muito alto. Não, e aquela conversa que a gente ouve desde o prezinho na escola, né? A dúvida do seu coleguinha pode ser a sua também. Exato. Ouça. Exato. Você acaba compartilhando dúvidas e conhecimentos e às vezes
caem, a gente brinca assim, mas às vezes caem umas fichas que você nem estava esperando, né? Exato. Você já descobre o problema que você vai ter daqui 2 meses e já sabe como lidar, né? Exatamente, exatamente. E isso acontece com frequência, porque na mentoria em grupo, a gente, por mais que seja uma mentoria em grupo, a gente sempre abre um espaço para cada aluno dar uma tratativa, trazer o problema que ele está tendo e tal. Legal. As mentorias, elas têm hora para começar e não tem hora para terminar. Né? Então, às vezes, elas se estendem um pouquinho. Mas é muito bacana porque... Inimigo do fim chama a mentoria. Então, assim, é muito bacana porque acontece com frequência isso, sabe? Um aluno traz um problema que ele está enfrentando, a gente analisa junto com ele quais são as causas, né? O engenheiro, ele tem que olhar causa e efeito, né? A gente vai investigar as possíveis causas para dizer qual que é a tratativa. Mas acontece muito de um aluno trazer esse problema, os outros que estão participando, por vezes eles já falam, ó, eu fiz assim, eu fiz assado, isso dá certo, isso não dá, né? Então, acaba sendo uma parada em que não apenas o Rodrigo ajuda, mas tem um grupo por trás que também colabora. Sim, às vezes você fica ali de mediador, né? Porque um tá ajudando de um lado, um tá falando outra coisa, você vem, complementa, o cara vem da outra ideia, e isso é bem legal. E eu acho interessante isso porque a maioria pelo menos dos clientes que a gente atende, a gente vê um mercado muito passional. É todo mundo que ama o negócio, que é emotivo. E isso, quando você vai falar de gestão de números, você tem que colocar o coraçãozinho de lado e colocar o cérebro para funcionar. E o engenheiro entra aí muito bem, né? Graças a Deus. É a visão racional do negócio. Mas eu vou trocar. Vai, tem que trocar. Os números estão dizendo. Exato, exato. E para você é óbvio, você está olhando os números, mas ali envolve muita coisa. Então é um trabalho sensacional e é algo complementar que eu não vejo quem não consiga se aproveitar disso, não consiga tirar proveito disso, se aproveitar de uma forma benéfica, falando, né, da melhor forma possível. Sim. Isso é muito, muito interessante. Então você tem algo replicável, os vídeos e tal, e você tem as mentorias. Isso. Hoje, que tipo de pizzaria que você atende? Você me falou de um salão bacana, uma pizzaria com um salão num lugar bacana, você me falou de uma portinha de delivery com um ticket médio relativamente mais baixo. Uhum. Tem para todo mundo? Como é que Cara, funciona? o meu público ele é bem diversificado, tá, Wagner? Assim, e dos que são meus alunos, a gente tem... divide-se mais ou menos dessa forma. 75% já tem uma pizzaria há algum tempo. Ó, engenheiro, 75%, se sou eu, a maioria tá aqui, né? Mas é bem por aí, cara. É bem por aí. A gente, quando eu vejo... Desculpa te interromper, que é muito legal. Mas é normal. Vamos lá, vamos voltar na linha de raciocínio. 75%. 75% já tem uma pizzaria, já está sofrendo por problemas de gestão. Certo. Porque começou a pizzaria com a cara e a coragem, mas não foi muito além da cara e da coragem. Não se preocupou em arredondar os números, né? Por vezes está vendendo bem, mas na mesma velocidade que o dinheiro entra, ele sai. E quanto mais vende, só aumenta uma bola que você gira, né? Aumenta o estresse, porque tu vai ter mais pessoas para gerir, mais clientes para atender, vem mais clientes sem noção, né? Vem mais motoboys no delivery, você tem que lidar, que é uma mão de obra que não é das mais tranquilas para se lidar, se não tiver uma boa técnica. Então, 75% tem já a pizzaria e já está sofrendo por falta de gestão, por fazer uma gestão por vezes muito amadora do negócio. Tá. Outros 25% são pessoas que estão querendo entrar no ramo, mas que querem entrar no ramo do jeito certo, não querem errar no investimento. Certo, já estão vindo mais preparados, né? Exato. Ou São querem pessoas, vir mais preparados. são pessoas que, cara, estão com uma grana ali guardada, estão querendo investir, mas estão com medo de errar a mão, sabe? É aquele cara que tem uma graninha numa renda fixa, está querendo pensar em fazer um rendimento diferente disso. Daqui a pouco trabalha numa empresa, inclusive fui visitar um aluno meu, que ele é engenheiro químico, aqui em São Paulo. Ele abriu uma espirraria no ano passado. Ele entrou antes de inaugurar. Mas ele entrou para a mentoria porque ele estava justamente assim, cara, essa vida de engenheiro, de multinacional... E eu falei, eu sei, amigo, eu te entendo. E ele queria empreender, só que ele não queria entrar no ramo e acabar caindo na estatística, né? Qual que é a estatística triste do ramo de alimentação? A grande maioria dos negócios não completa o segundo aniversário, fecha as portas antes disso. Muitas vezes por causa da falta de gestão, sabe? E eu, assim, eu como pessoa que adora comer uma boa pizza, eu experimento de tudo.
E tem algumas pizzarias que eu fico triste quando fecho as portas, cara, porque tem um produto maravilhoso. Mas é o produto maravilhoso e só isso, né? Exato. Não é só isso. Exato. Tu vai ver a rede social, tá fraquinha, não tem aquela movimentação, sabe? E as pessoas estão cada vez mais com isso aqui na mão, prestando atenção na rede social. Você tem que estar onde você vai ser visto pelo teu cliente, sabe? E esse é um dos pontos que a gente já coloca no começo do Pizzaria Eficiente. Cara, público-alvo e posicionamento, você precisa definir isso. Porque, vamos lá, tem pizza de R$120 e tem pizza de R$40. E tem público para essas duas pizzas. Sim, claro. Só que uma das coisas que a gente mais vê na internet é o cara que faz uma pizza para vender a, sei lá, R$90, vai, não 120. R$90, muito preocupado porque abriu uma pizzaria de 30 perto da dele. Meu amigo, não é o mesmo público. Ele não é teu concorrente. O cara que paga 90, quando vê a pizza de 30, ele já pensa, não deve ser tão boa. Ele nem considera. Pelo preço ele já descarta. Né? Exato. E o inverso é verdadeiro, né? Também. O cara que está acostumado a comprar pizza de 40, 90 pau, paga 40. Exato. E tá tudo certo, sabe? Sim, claro. E aí o grande ponto é o seguinte, o cara precisa saber quem que é o público-alvo dele para justamente entender o que esse público mais valoriza, sabe? Porque, e mesmo dentro do público que vai pagar ali 70, 80, R$90, você vai ter personas diferentes nesse público. Você vai ter a persona mais jovem, daqui a pouco aquele jovem mais descolado, que gosta de fazer uma coisinha ali com status bacana, sabe? Tá saindo para postar. Entendeu? Já sai. Mostrar. Exato. É uma pegada. Se é daqui a pouco um perfil de público um pouco mais velho, com família, com filho pequeno, não necessariamente ele vai sair para postar. Exato. Mas ele vai querer também um produto bacana. Claro. Só que a comunicação para essa galera é diferente. Então, é muito importante Tanto entender isso. a forma de se comunicar quanto o canal que você vai achar o cara, né? Claro, com certeza. Com certeza. Muitas vezes o cara que tem a família e tal ainda está no Facebook. E não tem nada de errado com isso. Entendeu? Agora o jovenzinho já está no TikTok, né? Até está no Instagram, mas está botando mais atenção naquela outra coisa. Então, precisa conhecer bem o público para se posicionar de uma forma mais inteligente, sabe? Sim. Principalmente no mercado que aumentou demais nesses últimos anos. O mercado de pizzarias, eu estava olhando isso da Pubra, que eles publicaram em dezembro do ano passado, ele aumentou 500% nesses últimos anos. Então, onde tinha 3 pizzarias, agora tem 15, sabe? Então, a concorrência está muito maior, sabe? Então, aquela pizzaria que é para todos os públicos, para todos os gostos, está ficando cada vez mais naquela situação de querer agradar todo mundo, mas acabar não agradando ninguém, sabe? Ainda sobrevive porque tem uma clientela antiga, mas se ela não faz nada para oxigenar a base de clientes, para capturar novos clientes, aquela base antiga, ela tende sempre a diminuir, porque eventualmente uma pessoa vai mudar de cidade, ela pode perder o emprego, pode falecer, enfim, muitas coisas podem acontecer. E ela pode descobrir uma pizzaria nichada que tem mais a cara dela. Exatamente. E é verdade isso, essa questão de começar de trás para frente, né? Uhum. A gente sente muito isso porque, eu já falei aqui, o cara liga e fala assim, quanto custa o teu forno? Cara, você ligar num concessionário e falar, quanto custa o carro? Depende, o que você quer, que tamanho, o que você... Não, mas fala o que você mais vende aí. Cara, mas às vezes nem é meu forno que vai te atender. Não é nem a Forno Santo que vai resolver seu problema. E eu vou te indicar outras empresas, não tem problema. Mas é entender esse cara que quer montar pizzaria e não... Quanto custa para montar uma pizzaria hoje? Não é por Depende. aí, né? Exato, depende. Qual o seu público, qual que é o preço que você vai vender essa pizza, o ticket médio, que pizza que você vai fazer para atender aquilo e a partir daí que equipamentos, que ingredientes que você precisa para chegar ali, né? Exato. É de trás para frente que Exato. funciona. Né? Tudo parte do público-alvo e do posicionamento, porque dependendo do público que tu quer atender, você vai definir qual que é o tipo de produto. Dependendo do tipo de produto, você vai definir quais são os equipamentos. Dependendo do público que você vai atender, você vai inclusive definir como é que vai ser a sua equipe. Porque um garçom que vai lidar com um público de 20 e poucos anos, ele tem que estar por dentro do que essa galera de 20 e poucos anos fala. Sim. Que é diferente de um público que está ali nos 40, 50 a mais. E às vezes nem vai ter garçom, vai botar outro serviço, não vai? O que ele vai fazer? Exato. Então, essa definição de público-alvo, de posicionamento de persona, ela permeia todas as outras decisões do negócio, sabe? Sim. Até a escolha do ponto. Com certeza. Tenho... Influencia diretamente na escolha do ponto, né? Em qual bairro você vai localizar, qual vai ser o tipo de serviço que você vai fazer, vai ser só delivery, vai ser delivery salão,
vai ser um salão para daqui a pouco ter um rodízio também, sabe? Aí você vai ter que pensar em fluxo de pessoas, em local de estacionamento, vai ter valet, vai ter o quê, sabe? Então, tudo isso impacta, mas tudo parte do cliente que você quer atender. Se você não sabe quem você quer atender, a chance de você errar numa parada dessa e acabar tendo algum prejuízo lá na frente é gigantesca. E eu diria até mais, porque depois que você se estabeleceu, ou que você está se estabelecendo, que você já abriu um negócio, guia você até nas inovações e a forma de você se diferenciar dos seus concorrentes, né? Porque não adianta eu fazer uma pizza instagramável, o cara vem com maçarico na mesa e faz um show lá e tal, se tá o tiozinho, a tiazinha, os netos, todo mundo ali e tal. Que nem vai valorizar aquela parada. Que ele vai olhar e vai falar, olha que legal, cuidado, meu neto tá aqui, esse fogo aqui, rapaz. Não é isso. Eu vou te falar, eu com o meu moleque lá não ia dar muito certo não, cara. Pô, ele é hiperativo, ele ia querer mexer, botar o dedinho no fogo, ia dar ruim. Eu não quero pizza, eu quero maçarico, né? Mano. Meu Deus do céu. Você atingindo tantos públicos diferentes, atendendo tantos clientes diferentes, apesar, né, a gente fala, tudo pizzaria, meu Deus, né, universo, só de tipos de pizzas diferentes, né, ainda mais pizzarias com o mesmo tipo, com públicos diferentes, locais diferentes, ingredientes diferentes. Você consegue ver algum ponto comum que esses caras enroscam? Que esse pessoal, tipo, fala, olha, lá vem, 68,5%. Não, cara, assim, essa eu não vou te dar em percentual, talvez. Talvez, vai ver. Não, mas assim, a grande maioria, cara, 90 e poucos %, se eu for querer colocar em percentual, erra em algum dos 4 pontos que a gente fala de gestão, né? Pode ser na parte de público-alvo e posicionamento, pode ser no controle financeiro, muitas vezes é nos processos e outras vezes é nas pessoas, tá? Porque esses são os 4 pilares da nossa metodologia, né? Então vamos lá. Público-alvo e posicionamento, controle financeiro, processos e pessoas. Né? Muito legal. O público-alvo e posicionamento é para você saber para quem você vai querer vender. O controle financeiro é para justamente controlar a entrada e saída de caixa, precificar corretamente e tudo mais. Processos é fazer com que o teu processo seja eficiente. Porque muitas vezes, quando o cara vai organizar a precificação dele, o CMV até está legal, mas o custo operacional não está bom. E para trabalhar o custo operacional, você precisa ter um processo mais eficiente. E aí eu, como sou engenheiro de produção, né, não ia ter como não falar de processo. Não entrar nisso. Nasceu então, por aí, né? Nasceu por aí o negócio. Né? Mas, muitas vezes, está bem precificado, para o público certo, com o processo redondo, mas o cara erra a mão na gestão de pessoas, sabe? E o dono de pizzaria que, por vezes, já está com um negócio redondo, já está com uma precificação ajustada, muitas vezes ele sofre por não conseguir sair da operação porque a gestão de pessoas dele não está legal. Consegue replicar isso. E assim, muitas vezes, a grande maioria das vezes, e aí puxando percentual, né? Praticamente 70% da minha galera, dos meus alunos, dos meus mentorandos, não tem ensino superior completo, sabe? Eles começaram a empreender, viram que dava certo, os filhos, os netos têm, sabe? Tem pós-graduação, tem PhD e tudo mais, mas muitos deles não têm, sabe? E nisso, não que a faculdade vai te ensinar a fazer uma boa gestão de pessoas, mas ela te dá algumas bases, ela ajuda um pouco nesse sentido. Né? E as coisas muitas vezes são feitas de uma forma muito empírica. E a própria gestão de pessoas, ela tem técnica para você conseguir diminuir o estresse com gestão de pessoas. Porque, cara, não tem como eu dizer que se eu te ajudar, tu não vai mais ter dor de cabeça com o funcionário. Tu vai ter. Lógico. Mão de obra é um problema que todo mundo enfrenta no Brasil inteiro. Tem em qualquer área, em qualquer coisa. Entendeu? Agora, se o cara não sabe, primeiro, contratar as pessoas, fazer um bom processo de seleção, a chance dele colocar alguém que não vai fechar com o resto da equipe é muito grande. Depois que a pessoa entra, se ele não acompanha essa pessoa para ela se adaptar bem, você vai gastar toda uma energia no processo de seleção para perder o cara nos primeiros meses. Então, tem que ter um acompanhamento, seja pelo próprio dono, seja por um padrinho, que é alguém que já domina bem a operação, que vai acompanhar essa pessoa de perto nos primeiros meses. Depois que essa pessoa já está dentro, já está integrada, tem que ter feedback constante. Seja um feedback corretivo, seja um feedback positivo, seja um feedback periódico. Mas tem que saber dar o feedback também. Sim. Não é só pegar e chamar a atenção, né? Fazer como muita gente faz uma reunião, chama todo mundo para xingar o fulano. Pelo amor de Deus, sabe? Então,
muitas vezes nesses pequenos detalhes a galera acaba errando a mão. Como é que é? Corrija no particular e elogie em público, né? Isso. É um princípio básico, mas tem muita gente que não faz. Não faz. E no próprio corrigir, tem que cuidar o jeito que tu vai corrigir. Sim, porque, verdade. vamos lá, se a gente tem um problema de escassez de mão de obra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar bem daquelas que já estão com a gente, entendeu? Se a gente consegue fazer uma boa gestão de quem já está na casa, você vai depender menos de ficar catando gente para trazer para dentro. E fica mais fácil até a questão da adaptação de novos, né? Claro. Porque já não está cuidando bem de quem está ali, quem chega, né? Chega, já sendo começa, influenciado. entra no burburinho, na fofoca, entendeu? E aí fica aquele clima que não é legal para trabalhar. E o que acontece? Por que a gente fala muito dessa questão de pessoas, né? Porque são pessoas que executam os processos. Então não adianta você ter tudo procedimentado, tudo bonitinho, redondinho, se não tiver uma galera que pega junto para fazer acontecer. Sim. Entendeu? Então, fazer uma boa gestão de pessoas é super importante. Então, a gente vê que, cara, a grande maioria dos donos de pizzaria acaba pecando em um desses 4 pontos. Tá? Acaba pecando em um desses 4 pontos. Boa parte ali, uns 60%, tem problemas de controle financeiro. Tá? De ficha técnica, que é uma coisa que, por mais básicas que seja, muita gente não faz. No dia a dia, né? E aí a gente tem que fazer também uma contextualização, né? O mercado de pizzarias cresceu muito nos últimos anos. Principalmente com a pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, começou a ver um monte de moto para cima e para baixo entregando delivery. Opa! Esse povo tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro, quero ganhar dinheiro também. Aí o cara vai na internet, quanto custa um forno para começar a fazer pizza em casa? Meu Deus do céu, que barato, vou fazer. Pega o acerto, pega a rescisão e começa a fazer usando a geladeira de casa, equipamento que tinha em casa, batendo a massa na mão, bota a vender lá no marketplace, que não tem custo nenhum, só vai ter custo se tu vender. Só que o que acontece? As pessoas muitas vezes entraram nesse mercado sem essa preparação, sem fazer uma própria ficha técnica, que é uma coisa das mais básicas. Né? Quando a gente fala de gestão financeira, é o primeiro passo para você conseguir ter alguma clareza dos seus números. Então, o controle financeiro, se a gente fosse elencar entre esses 4, eu vejo que ainda é o principal, que a gente acaba ajudando o pessoal a mudar a chave, sabe? A conseguir realmente ter essa visão. Porque, gente, número é uma coisa que o número não mente. O número ele vai te dar qual que é o estado real do teu negócio, sabe? E quando o dono de pizzaria começa a organizar os números, começa a fazer ficha técnica, começa a enxergar como é que está o seu custo operacional unitário, começa a enxergar os outros custos variáveis, ele começa a ter visão do que ele tem que fazer para o negócio dele ser mais lucrativo. Porque se o CMV está muito alto, cara, vamos começar a olhar, revisar como é que está o porcionamento dos ingredientes. Tem muita gente que não porciona ingrediente antecipadamente. Vai na não famosa... Pesa, né? Vai na mãozada. Vai na mãozada do pizzaiolo. Vai na mãozada, bota ali. Ah, dá trabalho, perde mais tempo. Nada é mais rápido do que a mãozada do pizzaiolo. Verdade. Sem dúvida. Verdade. Mas... não é só velocidade. Não é só velocidade. E muitas vezes é fazer um... Você só está perdendo dinheiro mais rápido. Né? Entendeu? É bem por aí, cara. O cara tem uma torneira ali. É mais fácil eu encher o copo botando embaixo da torneira e tirando, sem ter que ficar abrindo e fechando. É muito mais fácil, mas quanto vai dar minha conta de água? Exato. Entendeu? Então, quando o CMV está alto, tem que olhar para o porcionamento, tem que olhar para o controle de estoque, analisar como é que está o processo de compras, como é que estão as saídas. Então, é um conjunto de ações que tem que ser feito. Sim. Agora, se o custo operacional que está alto, poxa, peraí, vamos revisar o processo, vamos ver como é que a gente está de custo de mão de obra, como é que está o layout, se a gente está utilizando da melhor forma possível a mão de obra que a gente tem. Vamos revisar daqui a pouco se dá para fazer algumas ações para aumentar um pouquinho o volume e diluir melhor esse custo operacional. Então, a partir do momento que o cara começa a enxergar os números, ele consegue enxergar o que ele tem que fazer, onde que ele tem que dar foco. Um dos princípios da administração é você ter visão, né? Você tem que enxergar as coisas. Às vezes, mas vou ter que passar tudo isso no papel, eu já faço. Mas eu vou ter mais trabalho, mas na verdade é um trabalho que você tem, de repente, se você não fazia isso, é um trabalho que você tem maior de imediato, que vai te poupar trabalho lá na frente e que vai se pagar, que vai trazer o resultado, né? Exato. Assim, eu sempre falo, cara, você pode dirigir um carro onde o painel de instrumentos não funciona. Se o motor está funcionando e tal, está trocando marcha, tu consegue dirigir. Sem enxergar velocímetro, marcador de temperatura, nível de combustível. Tu consegue dirigir, tu consegue fazer uma viagem. Qual que é o grande problema? Você está viajando no escuro. Você pode tomar uma multa, não está vendo qual velocidade tu está.
Tu pode ter uma pane seca, entendeu? Tá vendo quanto combustível Pode estourar a temperatura do motor, você pode ter N problemas, sabe? O carro anda, mas se você não tem a visão do que está acontecendo, se você não tem indicadores de como é que está o teu... a chance de você ter um problema nesse percurso é muito grande. Sabe? Estaria fácil, né? Ver que você vai ter um problema dali 40 dias e não consegue ver porque você não vê os números. Exato. Excelente, é isso. Então, esse trabalho de ajudar a galera a ter essa visão dos números é uma das coisas que o pessoal mais curte, assim, sabe? Eu acho que é porque é mais palpável e é praticamente imediato, né? Uma vez que você fez isso, claro, tem o processo de se fazer, mas uma vez que você fez, tá ali. Né? Sim, tá na mão. Você só atualiza um número ou outro, teve um aumento, trocou, aumentou a equipe, aumentou a folha de pagamento, diminuiu e tal, mas você tem os números, né? Exato. E é interessante essa questão que você falou do pessoal querer sair da operação, né? A gente vê isso em todas as áreas também, né? O cara abriu, empreendeu, começou e ele quer sair. Eu vi um vídeo ontem, me lembro que eu sou péssimo, eu vejo o vídeo de todo mundo, eu esqueço o nome das pessoas, mas era um cara famoso aí dando uma palestra. E ele falou um negócio muito interessante, ele falou, se você cresceu, tem grana para bancar, mas você sai da operação porque você está com o saco cheio dela, eu te enjoei, não quero mais, primeira coisa, vai estagnar o crescimento e depois você começa a decair, você vai ter que voltar e trabalhar 3 vezes mais do que se você continuasse na operação. O segredo para isso é evolução, é buscar conhecimento, é buscar, ele falava muito da gestão de pessoas, de entender o seu negócio para você poder replicar o seu conhecimento, seja para uma pessoa que vai ser você lá dentro, ou para uma equipe, cada um numa área, e começar a replicar isso. Mas é a evolução, e a evolução parte da pessoa, Exato. Dela buscar conhecimento. Então, eu acho que o seu trabalho vem direto com isso, é trazer a evolução não só para o negócio, mas principalmente para o gestor. O seu trabalho é direto com o gestor. Né? Sim. O nosso foco são os donos de pizzaria. São os donos de pizzaria e também os gerentes quando a pizzaria é um pouco maior. Mas, e aí um ponto que é importante quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Da época que eu trabalhei na Ambev, eu entendi muito a importância de você ter os padrões para fazer a gestão de pessoas. Que pode parecer, não, peraí, o padrão é interessante para o processo, para o produto, por que para as pessoas? As pessoas elas estão lá para executar as coisas conforme o padrão. Então, se o dono de pizzaria que está preocupado com gestão de pessoas, eu sempre bato muito nessa tecla com os meus alunos, com os meus mentorados. Ele precisa, antes de estar preocupado com as pessoas, ele precisa estar preocupado com o processo. Se o processo está padronizado, sabe, fica muito mais fácil as pessoas saberem se elas estão fazendo certo ou não. Exato. Se as coisas estão indo conforme o esperado ou não. Então, são duas coisas que eu particularmente não consigo olhar elas de uma forma muito separada, sabe? Porque se você vai caprichar, vai fazer uma gestão de pessoas muito legal, sem processo, é um castelo de cartas. Às vezes sai uma pessoa-chave da operação, Exato. Vai tudo abaixo. Só que o contrário também, você precisa treinar as pessoas em cima dos processos, em cima dos padrões, sabe? Porque daí você consegue ter uma equipe que roda de uma maneira muito mais robusta, sabe? E aí o dono consegue sair da operação, consegue pensar em expandir e tudo mais. Sim, porque daí ele sai do operacional, né? É o que a gente falou, né? A administração é a visão, você tem que dar um passinho para trás para conseguir enxergar como um todo. Enquanto você está ali porcionando as coisas, você não está vendo o que está acontecendo lá atrás, o que está acontecendo antes, né? Exato. É complicado isso. Exato. E é legal porque essa questão dos processos vale para tudo, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, a gente vê empresas investindo em CRM, software, funil de vendas, consultoria. Aí o vendedor vai lá e marca no caderninho dele, e o CRM está lá, e o sistema, e o software de sei lá quanto. Fala, meu, você sair, você leva seu caderninho e como é que fica, né? Como é que fica a equipe? E, cara, isso é uma coisa legal, porque falando de comercial, tá? O engenheiro, eu enxergo como processo, tá? Tudo é processo. Para os meus alunos, cara, a parte de vendas, eu condensei em 3 etapas, como se fosse um processo composto por 3 etapas. Uhum. E eu misturo um pouco os conceitos de marketing e vendas, mas a galera quer que a venda aconteça lá no final. Então, o que eu chamo de primeira etapa do processo de vendas está muito relacionado ao marketing, à divulgação, a como você traz os clientes para o seu negócio, né? Só que você vai trazer esses clientes para um canal de vendas. Né? E você pode ter vários canais de venda, pode ter o aplicativo próprio, o marketplace, o WhatsApp, enfim, você vai ter vários canais de vendas. Você pode fazer com que o seu canal de vendas seja mais ou menos eficiente.
O próprio marketing de divulgação ele pode ser mais ou menos eficiente, né? Você pode ter um retorno muito maior ou muito menor sobre o valor investido. E hoje em dia tem muito como você queimar muita grana em anúncios e tal. Eu sei bem porque eu já gastei bastante anúncio em rede social. Fácil. Então, assim, se você procura ter eficiência nessas etapas, e eu estou falando de etapas comerciais, que o cara, pô, eficiência no comercial, tem como ter, sabe? Falando do marketing da divulgação, por exemplo, se você conhece a sua persona e você sabe onde ele presta atenção, você vai definir qual canal de divulgação você vai usar. Vou usar rede social? Vou usar carro de som? Vou usar outdoor? O que pode ser mais interessante para o meu público? Onde ele está prestando atenção? Né? Mas beleza, você vai fazer essa divulgação, você vai jogar esse público para um canal de vendas. O canal de vendas, vamos falar, por exemplo, do marketplace. Dependendo de como que está a estrutura do marketplace, né, a loja da pessoa lá dentro do marketplace, ele pode ter um número de conversões maior ou menor. Né? E os melhores marketplaces, eles te dão essa visão. O principal, não sei se dá para falar marca aqui. Pode falar do iFood, fala pode falar beleza. De todo mundo, aqui não tem beleza, problema. Que bom. O iFood, por exemplo, uma das abas que é mais importante lá dentro do painel do parceiro é a aba de desempenho, onde você consegue ver as métricas do cardápio. Quantos clientes acessaram a tua loja, quantos que olharam os itens do teu cardápio, quantos que adicionaram o item na sacola e quantos que efetivamente compraram. É um funil de vendas. Sim. Né? E esse funil fala muito de como é que está esse teu canal de vendas, quanto você está convertendo. Que você fez a divulgação de alguma forma, jogou o cliente para o canal. Chegou até você, mas não fechou. O que aconteceu no meio do Exato. caminho? Qual é o ponto que precisa ser ajustado ali no meio para poder aumentar a sua conversão? Né? Porque tem o próprio iFood, por exemplo, agora ele lançou, já tem um tempinho que ele estava em teste, mas agora está no Brasil inteiro, o iFood Ads. Você paga para estar no topo da lista do iFood. Demorou, né? Ele tá igual ao Mercado Livre, tá ficando cada vez mais como o Mercado Livre. É o Google do negócio. Exato, entendeu? E é um canal de vendas que o cara precisa estar. É o que eu ia falar, muita gente trata como o Google para a indústria ou para a pizzaria de busca paga é um mal necessário, né? Não é mal, o mal assim, você precisa botar grana, não só iFood como outros, você tem que estar lá, não tem como. Ah, mas eles me cobram tanto, mas meu amigo... Exato. Ele te traz tanto de público, né? É aquela coisa. Por que é legal estar numa feira de pizzarias? O meu público é de pizzarias, pô. Entendeu? Ah, mas a feira me cobra tanto. Né? Indo ao mundo, né? Exato. Aí é o meu papel converter a galera que veio lá, transformar em alunos. Mas enfim, quando legal, a gente fala de iFood... desse iFood Ads aí. Agora eles têm, tu pode pagar, e inclusive até aparece anúncio. Mas você aparece nas primeiras posições. Mas o que acontece? O dono do negócio ele vai pagar para aparecer lá no começo. Agora, se a loja dele não está bem estruturada, a pessoa vai clicar, mas não vai converter. Então... Ontem na feira eu conversei com um rapaz de Salvador, Bahia, e ele falou que ele ganhou o prêmio do iFood, que ele foi o segundo maior vendedor de pizza lá. Tem um nome bonito, né? Eu não me lembro, para variar. E aí ele falou assim, mas por que eu não fui primeiro? Aí ele começou a ver, ele tinha mais acesso. Ele tinha mais gente no carrinho de compras aí, só que o primeiro lugar tinha tempo de entrega menor que o dele. E aí ele falou, a gente estava conversando justamente porque ele queria um forno melhor, tal, para conseguir entregar um pouco mais rápido, melhorar esse tempo de... Na verdade, um forno também adicional, ele queria aumentar a produção para diminuir esse tempo de entrega. Porque ele falou, pô, no final eu estou levando mais gente para o meu anúncio, mas eu estou vendendo menos. E no final do dia é menos grana que está entrando. Né? Eu poderia estar vendendo mais porque o público chegou até mim, escolheu o meu produto, na hora que ele viu quanto tempo entregar, não, vou comprar de outro que entrega mais rápido. Cara, então... E aí é processo. Exato. Tempo de entrega é total processo. Aí é muito processo, é muito processo, é na veia. Mas então, quando a gente fala de vendas, o cara vai investir para divulgar. Se o canal de vendas aqui, eu usei o exemplo do iFood. A mesma coisa é o WhatsApp. O WhatsApp, gente, tem estudos que mostram que as pessoas esperam no máximo 3 minutos por uma resposta. E 3 minutos já é tempo demais até, sabe? Se der um update aí, deve estar até menor esse tempo de tolerância das pessoas. Por quê? O cliente, quando ele vai chamar a pizzaria no WhatsApp, ou quando ele vai abrir o iFood, ele já está com fome. Sim. E quem tem fome tem pressa. Né? É verdade. Então, o canal de vendas ele tem que ter eficiência. O WhatsApp ele tem que ter um tempo de resposta rápido, sabe? O canal de vendas ele tem que converter bem. E nisso de converter bem, a gente vai para a terceira etapa, que é o cardápio. Falando de delivery, o cardápio ele faz às vezes de vendedor. Dependendo de como você estrutura o seu cardápio,
você pode ter um ticket médio maior, você pode ter uma margem de lucro melhor, dando ênfase àquilo que você quer que o cliente compre lá no final. Sim, até as promoções, né? Os combos e afins, você vai direcionar onde tem uma margem legal, né? Exato, exato. Legal. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem muita gente que fala, Rodrigo, eu não faço promoção porque o meu cliente não é cliente de promoção. Você está perdendo venda de alguma forma. Não Porque tem quem não gosta de uma promoção eu sempre falo. nível. Eu sempre falo, cara, mão de vaca não tem classe social. Entendeu? Tem o mão de vaca mais pobre, tem o mão de vaca classe média e tem o mão de vaca rico, cara. Tem sempre aquele que está querendo uma vantagenzinha. Não, peraí, mas se eu pegar uma brotinho doce com refrigerante, será que não tem um descontinho? Se você tem uma seção de combos e ofertas, o cara vai direto nessa seção. E às vezes não é nem a questão do desconto. Pô, tem uma promoção aqui que se eu pegar esse vai vir uma pizza doce. Pô, nem pensei, meu filho gosta. Vem. Exato. Meu filho gosta. Eu sou suspeito lá em casa é a mesma coisa. Lá em casa é a mesma coisa. Não, bota no moleque lá. O moleque tá dormindo já quando chega a pizza, mas tudo certo. Foi ele. Então, assim... Você acaba trazendo a venda. Claro. Você não ia comprar, você aumentou o ticket médio. Porque não foi o preço cheio, porque estava num combo e tal. Aumentou. Claro, porque o que acontece? Quando a gente fala de pizzaria, o cliente ele tá pensando na pizza salgada. Ele não está necessariamente pensando na pizza doce. Ele não está necessariamente pensando no refrigerante ou no vinho, sei lá o que for. Né? E se a pizzaria trabalha com uma borda recheada ou um panutos ou alguma outra coisa, ele não está pensando nisso. Ele está pensando na pizza salgada. Agora, se o teu cardápio sugestiona isso e por vezes oferece algum benefício por ele estar levando esse adicional, a chance de você conseguir, preservando a margem do produto principal, que era a pizza salgada, conseguir aumentar o teu retorno é muito maior. Mas quantas vezes você vai procurar, você fala, não, você vem na cabeça, eu vou pedir uma pizza, 80, 100, 50, 40, sei lá, onde você está acostumado. Aí você vai, você gasta mais de 50%, às vezes. Pô, mas gastei 150, porque tinha uma promoção de não sei o quê, que você leva mais uma pizza, mais não sei o quê. E leva, né? Sim. E é muito importante isso, porque quando a gente vai no delivery, você não tem um vendedor. Você não tem ali alguém apresentando o teu produto. Diferente de quando você está no salão, que a gente sempre fala, né? O vendedor seu é o seu garçom. Exato. E às vezes você, lógico, tem dias de maior movimento, você precisa de freelance, você precisa vir, aquele cara que só vem no final de semana, aquela pessoa que só vem normal. É necessário, não dá para manter a equipe toda todos os dias. Mas é necessário um treinamento, né? Claro. A gente quando está prospectando, visita cliente e tal, a gente já sabe se tem treinamento ou não. A gente chega o garçom, tá aqui e tal. Se o cara entregou o cardápio e não falou nada, nem seja bem-vindo, já conhece a casa, já esteve aqui e tal. E a segunda coisa, tinha um cara que falou assim, qual que é a sua sugestão? Se o cara tá falando da pizza que ele gosta, não é essa a sugestão. Essa aqui é bem boa, eu sempre Rapaz, eu gosto muito dessa. Eu falo, não é por aí, né? Não que seja ruim, ele pode falar que ele gosta, até quebra o gelo, fica legal e tal, dependendo da proposta e o público. Sim. Mas o cara tem que ser treinado para responder um negócio desse. Exato. Né? Tem casas que você vai que você começa a olhar, casas principalmente mais conceituosas, você começa a olhar a carta de vinho, alguma coisa, o cara aceita uma sugestão, olha, esse vinho é de não sei o quê, você conhece esse, você gostaria de provar, e custa às vezes mais 30%, 40% mais do que aquele que você estava pensando em escolher. A mesma coisa na pizza, a mesma coisa de outros produtos, né? Como você bem falou, às vezes tem uma entradinha diferente. Tudo isso é para aumentar o ticket, né? Claro. Aí no caso de salão, não. Sim, mas no delivery vai também, né? O princípio por trás é o mesmo. O que muda é a técnica, a forma de fazer, cliente, né? Porque no salão, por exemplo, se o bom garçom ele não é um mero tirador de pedidos. Exato. Só que aí a gente entra no outro ponto, que tem que ter o processo para isso. Qual que é o procedimento padrão para os garçons seguirem? Tem um roteiro de atendimento, sabe? Quem gritar, você vai. Entendeu? Se você tem um processo, é muito mais rápido para treinar o garçom. Sim. Não depende de você estar ali ou de ter um garçom experiente estando ali para o negócio acontecer. E o cara se aprimora estando no salão, olhando os amigos dele trabalhando, olhando os companheiros ali trabalhando. Ele, o cara falou um negócio aqui, o cara viu, eu fiz tal coisa, deixa eu te dar um toque, eu vi você fazendo um negócio aqui, muda ali. Ele ensina e aprende, né? Principalmente se você tem os padrões, se você tem as referências já claro, de alguma forma documentadas. Não precisa ser no escrito. Hoje em dia, nós estamos em 2023, sabe? Faz um vídeo explicando, sabe? Hoje em dia tem muito recurso.
Ah, mas não tem tempo para fazer. Se você não tem tempo para fazer agora, depois você vai ter que ter tempo procurando. Entendeu? E vai perder dinheiro, porque até você corrigir é porque já Deixou aconteceu um de monte de coisa errada, já teve um monte de avaliação na internet. Entendeu? Então, é muito um trabalho de priorizar, cara. O que eu vou fazer hoje de diferente para melhorar um pouquinho o meu processo? Qual é o padrão que eu vou tentar fazer nessa semana, sabe? E em cima disso procurar ter consistência, ter constância, fazer um pouquinho por vez, mas fazer, sabe? Testar, né? Eu acho que o teste, acerto, erro, medir isso, né? Testar, medir, e isso é gestão, né? Você conseguir mudar os processos, mas tem que medir. Tem que medir, Não pode ficar no feeling. Exato. Já diz os 78%. Mas cara, então, quando a gente fala das 3 etapas do processo de vendas, que a gente chama de processo, né? Fazer um marketing, ações de divulgação que tragam os clientes certos para os seus canais de venda, legal, estruturar o teu canal de vendas para ele ter uma boa conversão e ter um cardápio que te dê mais retorno, sabe? Então, a própria parte de vendas a gente procura tratar como um processo. A gente falou da parte do marketing, a parte da vendas. Muitas vezes, principalmente hoje, né, cada vez mais TripAdvisors e outros, o pessoal vai em cima da avaliação. Como que você vê esse movimento das avaliações e como que uma pizzaria consegue melhorar esse nível de avaliação? Não só de receber as avaliações mais positivas, mas também convidar as pessoas para fazerem essas avaliações, aumentar o número de avaliações que ela recebe, né? Vamos lá, quando a gente fala de processos, o que eu ensino para a galera quando eu falo de processos? Eu percorro a jornada do cliente, desde a intenção de compra até o pós-venda. Legal. Sabe? Então, ali a gente entra nessa... Você coloca no lugar do cliente. Entendeu? Então, o pós-venda ele tem que ser algo que tem que fazer parte da rotina da pizzaria. Alguém precisa executar esse pós-venda no dia a dia, sabe? Legal. O atendente sempre vai ter um horário, principalmente no comecinho do expediente, que vai estar muito mais tranquilo. Ou vai ter fome mais perto das 8. Agora, pensando num atendente que começa às 6. Das 6 até às 7, pelo menos, se você organiza um programinha de disparo de mensagens do WhatsApp, você já consegue disparar uma pesquisa de pós-venda com os clientes que você atendeu no dia anterior. Entendeu? Se possível, tu faz na noite mesmo, mas às vezes, chegou 10 horas, você não vai mandar uma mensagem para o cliente, fica chato. Né? Mas se possível, dentro da rotina, fazer quanto antes melhor. Maior é a chance de você receber o feedback. Legal. Mas é muito importante que o pós-venda seja parte da rotina. Manda de manhã do dia seguinte, porque o cara tá comendo a pizza no café da manhã. O cara fala, ainda tá maravilhosa. Ainda tá boa. Né? Mas eu vejo que isso é um ponto muito importante, cara. Muita gente não tem esse pós-venda como uma rotina mesmo. Entendi. E aí o que acontece? O peso de uma eventual reclamação acaba ficando muito maior. Porque se você tem uma reclamação no meio de 10 avaliações, é 10% de opiniões negativas. Agora, se você tem uma reclamação no meio de 100 avaliações, é 1%. Então, o peso dessa reclamação, e eventualmente vai acontecer algum problema, eventualmente o motoboy vai esquecer o Guaraná, eventualmente vai ir a pizza errada, vai acontecer problema. Ninguém está livre de ter problemas. Lógico. Agora, se esse problema ele é muito representativo em relação às avaliações como um todo, ele tem um impacto mais significativo, sabe? E esse pós-venda é legal porque você gera relacionamento. Quando você gera relacionamento, o cara não vem, esqueceram meu Guaraná. Fala assim, olha, sempre comprei aí, sempre deu tudo certo, mas dessa vez, então, por favor, vem diferente, né? Uma coisa é você reclamar de uma fechada que você levou no trânsito do seu amigo, rapaz, outra coisa é de um desconhecido. Exato. E fala um monte. Quando existe o problema e você tem relacionamento, tudo fica mais fácil de resolver também, né? Muito mais fácil, muito mais fácil. E, inclusive, às vezes você consegue recuperar um cliente que poderia deixar de comprar de você. Tem muita gente que tem uma experiência ruim e não reclama, não faz nada, só deixa de comprar ali. Passa a consumir do concorrente. E agora a gente tem 5 vezes mais concorrentes. Exato. Isso é algo que é muito recorrente. Então, você consegue, eventualmente, dar espaço para esse cliente que iria ficar quietinho na dele e falar, cara, eu sempre compro ali de vocês, mas não foi legal, levou 2 horas o pedido, veio errado, enfim. E aí você consegue, de certa forma, contornar, oferecer uma cortesia, alguma outra coisa, enfim. Né? Mas fazer o pós-venda com uma rotina é algo que eu vejo que é muito raro ainda. E você pega, às vezes, o problema antes do cara reclamar. Você evita uma avaliação negativa, né? Muitas vezes sim, sabe? E claro, aí você tem que adaptar de acordo com o canal de vendas que aconteceu, né?
Se for uma venda via iFood, você não vai ter o WhatsApp do cliente. Mas aí você tem que usar o chat que tem ali com o cliente. E aí, não apenas do pós-venda, mas já antes, né? Já quando o pedido sai para entrega, tem que avisar ali, ó, teu pedido sai para entrega, depois não esquece de avaliar a gente, sabe? Estreitar esse relacionamento com o cliente, eu vejo que é algo que é super importante para o dono de pizzaria fazer. Porque o cliente de pizzaria é um cliente de recorrência. Não é um cliente que vai comprar um apartamento. A gente não compra vários apartamentos na vida. Quem compra, fico feliz, parabéns. Mas não é uma compra, não é uma compra do dia a dia, sabe? Então, o dono de pizzaria precisa ter esse relacionamento próximo para a pessoa. Quando ela bateu aquela fome, aquela vontade de pedir uma pizza, ela não ficar pensando, onde será que eu vou pedir? Eu vou pedir na do fulano, que eu gosto, que me tratam bem, que chega rápido na minha casa. Ou quando eu quero sair para comer, eu vou lá no restaurante do ciclano, porque é muito bom, me atendem bem, o ambiente é legal, sabe? Para não dar essa brecha, digamos assim, para o cliente olhar para o concorrente, olhar para o coleguinha do lado e acabar tendo uma experiência diferente. Um amigo que tem pizzaria, cliente, ele diz que se você perguntar para uma pessoa, fale o nome das 5 pizzarias que você mais gosta, o cara fala 1, 2, a terceira ele lembra de alguma rede, e a quarta e a quinta, muitas vezes, ele não consegue falar. É verdade. E o desafio de um entrante nesse mercado, de alguém que quer expandir, é conseguir virar um desses top 3, né? E hoje tem Marketplace, tem iFood, agora o iFood Ads e tal, que é uma forma de você conseguir aparecer. Mas a maioria, não sei a porcentagem, a maioria acaba entrando na falha de um desses top 3. Esse cara tá demorando muito, esse cara demorou para entregar, esse cara entregou errado, agora eu vou experimentar esse daqui que apareceu. Mas é muito difícil, né, você conseguir quebrar isso, né? E essa é uma coisa que a gente vê, principalmente em pizzarias mais tradicionais, que já tem ali 10 anos ou mais de casa, que já tem uma carteira de clientes grande. Muitas vezes o dono do negócio ele fica acomodado nessa carteira de clientes. Porque ele tem uma demanda base ali acontecendo, tu vai olhar como é que tá a divulgação, como é que tá a rede social, tá morta, assim, sabe? Ou é aquela comunicação morna também, que não... Então, por vezes esse cara ele não se dá conta que ao longo do tempo, se ele não fizer nada de diferente, o resultado não vai se manter. Exato. A gente sempre fala, né, a famosa frase, a gente sempre repete. Te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante, ou às vezes não é nem o que vai te manter aqui, né? Você precisa estar a todo momento. A gente vê, eu achei isso um case fantástico, quem deu a consultoria lá foi o Dani Branca, um amigo nosso também, já gravou episódio aí com a gente, está sempre junto. A Veridiana, aqui em São Paulo. Veridiana é uma das pizzarias mais antigas, uma rede, né? São várias, vende 800, mil e poucas pizzas numa noite, num final de semana, super movimento. E eles não se acomodaram, eles mudaram a massa, mudaram o produto, aprimoraram, buscaram novas técnicas, novas coisas. E esse ano, no Prazeres da Mesa, ganharam como a melhor pizza. Em menos de um ano nesse trabalho. E é uma pizzaria de, sei lá, 30 anos, sei lá quantos anos tem. Deve ter muito mais do que isso. Estou falando besteira, não sei. Mas é muito tempo. E você vê que não se acomodou e o resultado veio. Agora ganharam puta de uma mídia, né? Já são super conhecidos. E às vezes aquele cara que está ali há 2 anos apanhando e fala, não vou mudar. Eu não vou mudar. Exato. Mas é o emocional falando, né? Não é o racional. Né? Só que daí, por isso que o cara tem que olhar para os números. Aí fecha, né? Os números vão mostrar para ele, cara, você tinha um faturamento de tanto com uma margem de tanto. Hoje você fatura tanto com uma margem mais apertada, sabe? Porque o mercado mudou muito nesse sentido também, né? Esse aumento da concorrência e o aumento no custo dos insumos que teve nos últimos anos deu uma espremida legal, assim, na margem de lucro das pizzarias. Então, hoje em dia, não dá para o cara achar que dá para administrar como administrava há 5, 6 anos atrás. O mercado mudou demais. Né? Então, hoje em dia, você ter eficiência nesses processos, muitas vezes a diferença entre você ter lucro e você ter prejuízo. Exato. Sabe? Então é duro, porque às vezes o cara tá vendo a venda aumentando, mais dinheiro entrando, mas na verdade ele ganha menos no final do mês, né? Exato. Antes ele tirava 10, agora ele tá tirando 8 e tá vendendo 3 vezes mais. Justamente nessa gestão dos números. Exato. Aumentou a quantidade de concorrentes, aumentou pelo menos a quantidade de pizzarias, a quantidade de opções.
que você tem visto aí de movimentos legais de inovação, de diferenciação que tem funcionado? Cara, vamos lá, sobre diferenciação, assim, é muito entender como é que mudaram os hábitos de consumo dos clientes, né? Ou seja, se eu tenho clientes que já estão muito habituados a pedir pelo marketplace, eu tenho que ser o melhor dentro daquele marketplace. Se eu tenho clientes que gostam muito de um atendimento presencial, eu tenho que procurar fazer com que o atendimento presencial seja o melhor possível para esse meu cliente, sabe? Agora em 2023 a gente tem visto uma retomada forte assim do atendimento presencial, atendimento de salão, Sim. sabe? E aí é muito de entender o público, sabe? Eu vejo que cada vez mais galera que tem família tem procurado ter o bom e velho espaço kids, para galerinha pequena ter onde gastar um pouco daquela energia que eles têm, sabe? Ou pro pai e a mãe poder tomar um vinho, comer uma pizza sossegada, sabe? Entendeu? tomar uma cervejinha ali de boa. Isso, entendeu? Mas é entender o princípio base, ele se mantém, é entender a necessidade do cliente, sabe? No delivery, tentar entregar em 30 minutos, sabe? 40, vai. Mas o ideal é estar abaixo de 30 para ganhar o cliente, para ele ter uma experiência mais positiva possível. Você já falou uma meia dúzia de inovação aí, e nenhuma delas você falou de produto, que é o primeiro lugar que o pessoal vai. O produto é outro ponto muito importante, porque a gente vê... Não, mas eu achei interessantíssimo, porque, por exemplo, às vezes, como você colocou, tenho muita venda no salão, eu preciso melhorar esse atendimento no salão, a sua inovação é no treinamento da sua equipe. Não é colocar a pizza do ingrediente X com não sei o que Y. Isso impacta muito pela experiência do cliente. Exato. Mas o produto ele acaba sendo muito, muito importante também. A gente vê esse movimento da pizza clássica italiana muito bem consolidado já em grandes centros, como em São Paulo. Em São Paulo já está super consolidado isso. No interior é algo que ainda está começando. Sim. Cidades médias e tal, tem pouquíssimas pizzarias com uma pegada clássica italiana, napolitana, romana, então... Nossa, raríssimo. É exceção, raríssimo. sabe? Mas eu vejo que, em termos de produto, está tendo uma tendência para trabalhar com uma pizza com uma pegada mais italiana e suas vertentes, assim. Sim. Muito também pela questão da margem, né? A tradicional pizza brasileira, que é mais pesadinha, mais cheia de insumos, por vezes se torna um produto mais difícil de se tornar viável. Precisa de um volume, muitas vezes, muito grande para você conseguir diluir o seu custo. E às vezes o cara não tem a visão da gestão, né? Se você pegar uma pizza de 30 individual e passar por uma pizza de 40, o cara acha que aumentou 10 centímetros, mas na verdade ele dobra a quantidade de cobertura. Muda muito. Né? Muda muito, quase dobra a quantidade de queijo que ele vai usar. E ele não passa da individual custar 30 para outra 60, ele bota Exato. 40 e pouco, 50. Exato. E aí ele acha que está vendendo pra caramba a pizza mais cara dele, mas é onde ele menos ganha dinheiro, né? É aquela coisa, não tem que procurar vender o produto mais caro, tem que procurar vender o produto que te dá mais margem. É esse o ponto, sabe? O ticket médio ele é importante, mas qual que é a lucratividade, sabe? Porque o que interessa é o que vai ficar no caixa no final. Legal. Porque quanto você mais fatura... Não. Quanto mais você fatura, mais imposto tu vai ter que pagar. Mas tu vai ter que pagar de taxa de maquininha de cartão, de repasse para o iFood. Tem outras coisas além do custo do produto, né? Então, da ficha técnica. Então não é só um exercício de querer fazer o cliente gastar mais, cara. Ele tem que gastar de uma forma que seja mais inteligente para o dono do negócio, sabe? E aí entra um ponto que eu queria que você falasse também dessa questão de custo e de percepção de valor. É nisso que essa tendência do produto das pizzas mais italianas tem ganhado bastante espaço. Porque é um produto que, por um lado, tem uma percepção de valor muito alta, né? A galera vê aquela pizza linda, com aquele bordão, com aquele molho italiano, a galera já pensa, cara, isso aqui não deve ser barato. Né? E vale. E por outro lado, se o cara faz a ficha técnica, ele vai ver que ela não é cara de ser feita, de se produzir. E aí ele consegue trabalhar com uma margem um pouco mais interessante, sem ter que ter uma preocupação tão grande em escala, sabe? Então, a gente tem visto essa tendência. Aqui em São Paulo, eu vejo a questão da pizza contemporânea, da pizza romana crescendo agora. No interior, a pizza clássica italiana ainda tem muito espaço para percorrer. A napolitana clássica tem muito caminho, né? Entendeu? Então, a gente vê isso de uma forma bem forte. Está interiorizando agora é normal, é um movimento padrão. Começa por aqui, né? E eu vejo isso, pelo menos, eu já vi isso em diversos mercados, desde importações até mercados nacionais, os lugares onde eu passei, os clientes que eu já atendi. E na pizzaria é isso. Às vezes você vai
você deixa de trocar a sua farinha, o seu molho de tomate, ou pegar um presunto diferente, um ingrediente diferente, porque ele custa 30% a mais, 50% a mais, que é um impacto grande, só que na hora da venda, a percepção de valor dele é tanta que você consegue ganhar muito mais dinheiro. Verdade. Né? Eu deixo de trocar por uma farinha que vai custar 15% a mais, mas no final eu ganho 15% a mais no produto como um todo, né? Aqueles 15% só da farinha, E tem pagou e outra. deu lucro. E tem outra. O quanto que isso vai realmente representar do custo do produto. Sabe? Porque a massa da pizza geralmente não é o principal item de custo. Não, exato. Sabe? E às vezes o cara vai comprar uma farinha um pouco mais cara, mas ele vai ter um resultado na massa. E tem que contar, né? Aí a gente volta para a comunicação. Exato. Eu tenho que falar que eu uso a farinha tal, eu tenho que falar que eu uso o molho de tomate tal, eu tenho que falar que eu uso o ingrediente tal. Não adianta trocar e não contar para ninguém. Né? Não basta ser bom, tem que parecer bom. Tem que parecer As pessoas bom, é a precisam percepção do valor que a gente está falando. Exato, exato. Então, e voltando também para essa questão do custo dos insumos, uma coisa que a gente bate muito na tecla do pessoal, tem que fazer as fichas de preparo antecipado, porque alguns insumos, ao preparar, têm um rendimento diferente. O bacon, por exemplo, muita gente prepara a pizza com bacon, frita e escorre o óleo. Marcas diferentes muitas vezes têm rendimentos diferentes, tem mais ou menos óleo. E às vezes aquele bacon que está com um preço lá na gôndola do atacadista ou no distribuidor, um preço por quilo mais caro, ele vai te dar um rendimento maior. E o bacon que você vai colocar na pizza, pronto, daquela marca, às vezes vai ser mais barato do que da outra. Teve uma perda menor. Exato. Essa hora que você pegar, você está olhando o preço da peça, mas se você analisar por 100 gramas do produto final. Do produto final, porque fica melhor. E aí é legal porque isso eu trouxe muito da realidade de fábrica, né? Não interessa o custo da matéria-prima que você comprou, interessa o custo do produto acabado. E nessa transformação, essa matéria-prima ela pode ter muitas perdas. E testar matérias-primas diferentes, com custos de compra diferentes, se elas me derem rendimentos diferentes, o meu custo por unidade final, que é o que interessa, pode ser totalmente diferente. E muitas vezes o cara vai ter um bacon mais caro, que rende mais, para ele vai ficar mais barato e para a percepção de valor acaba sendo até maior para o cliente. Sensacional. Repete isso, como é que é? Não importa o custo da matéria-prima na hora que eu compro. Importa o custo dela no produto final. Exatamente. É isso, matou. Né? Por causa do processamento que acontece ali no meio. Exato. Sabe? E isso, o cara vai enxergar isso como? Medindo, fazendo as contas, fazendo as fichas, sabe? É aquela coisa, o cara que vai dirigir no escuro, ele vai conseguir dirigir no escuro. Né? Ele vai fazer a pizza dele sem saber desses números, ele pode fazer a pizza dele. Mas ele pode lucrar R$25 ou pode lucrar 23. Eu prefiro lucrar 25. Claro, né? Claro. E você ter a percepção do cliente. O cliente olhar o produto e falar... Exato. Fui lá e muda muito isso, né? Cada vez mais você fala assim, nossa, você viu? Surgiu um lugar ali com uma promoção muito boa, tal, com um precinho ali e tal. Ou você ouve, mas não, fui em tal lugar, nossa. Até para essa questão de mostrar, né? De instagramar, de exato. tudo na rede. Hoje as pessoas elas prestam muita atenção na rede social. Então, se você está sendo visto ali com frequência, principalmente por quem é seu público, você acaba atraindo essas pessoas. E se essa pessoa, ela viu você na rede social, achou bacana, entrou no seu cardápio digital, viu que tem um produtinho bacana para ela experimentar lá, que você fez a ficha e você está tendo uma margem bacana, você converte com lucro e depois, fazendo um pós-venda, você fideliza. Né? Só que tudo vai de você ter eficiência nesse processo. Tem que ter eficiência no marketing, tem que ter eficiência ali na rede social, tem que ter eficiência no cardápio, tem que ter eficiência na produção para não atrasar o pedido, sabe? Tem que ter as contas bem certas para você ter um resultado financeiro mesmo, daqui a pouco fazendo uma promoção. Legal. Tem que saber a hora de fazer a promoção e o que fazer, né? E tudo isso está na mão do dono da pizzaria. Muito legal. Rodrigo, e além do pessoal que contrata a mentoria, tá junto com você, ainda tem algumas outras vantagens aí no meio, né? Tem um pacote de benefícios aí. Sim. A gente procurou... E qual que é a ideia do Pizzaria Eficiente? Ele surgiu com a ideia de fazer a galera lucrar mais gastando menos. Legal. Né? Racionalizando a ideia do custo para o resultado, custo versus benefício. Então, uma das coisas que a gente viu é que a galera, eles têm uma série de itens que eles têm de custo no negócio deles. Né? Eles têm custo com farinha, custo com embalagem, custo com
equipamentos, enfim. Eu pensei, poxa, por que eu não posso daqui a pouco ajudar essa galera a gastar menos quando estiver comprando essas coisas, sabe? E aí a gente criou o clube de vantagens do Pizzaria Eficiente. Legal. Aí a gente foi chamando os parceiros, né? E a gente não chama qualquer parceiro, a gente chama a galera que a gente sabe que tem um produto bacana, tem um serviço bom, que consegue atender bem, para trazer para esse clube para oferecer algum benefício para os nossos alunos, né? Legal. Então a gente criou esse clube de vantagens aí com descontos bem legais para a galera. Muito bom. E agora Forno Santo também está nesse clube de vantagens. Se você já faz parte da mentoria do Rodrigo ou vai vir a fazer parte, avisa isso na hora que você estiver falando com o nosso time comercial ou manda o Rodrigo mandar um WhatsApp aí. A gente avisa, a gente organiza. Tem vantagem. Rodrigo, cara, obrigado. Puta aula que você deu aqui. Imagina. Eu gostei muito, tenho certeza que o pessoal em casa ouviu muita coisa diferente. Foi um episódio muito diferente do que a gente costuma trazer. Uhum. E estou muito feliz de poder trazer esse conteúdo pro pessoal. Obrigado pela oportunidade. Bacana. Como é que o pessoal te acha aí em rede social? Quero falar com o Rodrigo. Beleza. Quem quiser falar comigo é só procurar por Rodrigo Pizzaria Eficiente, vai aparecer lá no Instagram, ou @Scartesini_Rodrigo. Todo mundo erra meu sobrenome, então o pessoal vai colocar na descrição do vídeo. Tá aí na tela. Fica fácil de achar. Tá? Mas é só me procurar lá no Instagram, manda um direct, a gente troca uma ideia. No link da bio tem informações sobre o Pizzaria Eficiente, a gente faz consultoria individual também, conforme a necessidade. Troca uma ideia com a equipe que eles vão entender o seu negócio e o que pode ser mais interessante para você. Show. Obrigado. Beleza, meu irmão? Cara. Obrigado mesmo. Você aí que está assistindo, espero que tenha gostado. Clica aí em algum lugar aqui, tem alguma coisa para você seguir, para acompanhar. Você pode estar ouvindo no Spotify, pode estar vendo no YouTube ou tantas outras plataformas aí que a gente está. Acompanha a gente, tem mais episódio legal aí. Valeu, obrigado.